Olá pessoal, meu nome é John, da NeoTraderBot, e neste vídeo nós vamos ver como utilizar um editor de estratégia da plataforma Profit. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Eu estou aqui no Profit, uma tela vazia. Para acessar o editor de estratégia, basta clicar no menu Estratégias, Editor de Estratégias. Vai aparecer esta janela aqui, e eu vou começar explicando sobre os ícones que aparecem aqui em cima, na barra do menu. O primeiro ícone aqui é para abrir um novo documento, criar uma nova estratégia. O segundo, com a pasta com uma seta, para abrir uma estratégia existente. O terceiro, para fechar essa estratégia aberta. O disquete para salvar, o disquete com lápis, um ícone bem arcaico, né? Para salvar como. Esse ícone de folha com o checkzinho para verificar a sintaxe do seu código. Esses dois próximos ícones referem-se a funcionalidades de debug, quando a gente quer rodar a estratégia passo a passo para verificar se ela está funcionando conforme deveria. Então a gente tem o Step Over, em que eu vou executar linha a linha do meu código parando. E o Step Into, os Trace Into, é quando a gente vai entrar dentro das funções dentro do nosso código. O próximo botão de Play é para poder executar a estratégia. Esse botão aqui está desabilitado, mas seria o Stop da estratégia. Nesses controles aqui a gente tem as propriedades da estratégia seguido da formatação automática do código para poder indentar o código corretamente. Aqui a gente tem uma lista de funções. Então a gente tem as funções de as funções aqui estão separadas por tema, né? Então tem o tema alarme. Se eu clicar aqui, eu vou ter aqui qual é a função desse grupo alarme. Se eu, por exemplo, abrir a pasta de indicadores, eu vou ter várias funções aqui relacionadas a indicadores. Em azul são as funções que retornam valores. E em vermelho são as procedures, né? Que são funções que não retornam valor. Vamos ver se a gente acha alguma aqui. Indicador, obviamente, todas vão ter retorno de algum valor. Vamos procurar aqui as funções gráficas. Algumas, né? Marcadas aqui em vermelho, em círculo vermelho, não retornam valor. Continuando então o menu, a gente tem o próximo ícone aqui que refere-se à lista de constantes do editor de estratégia. Então a gente vê aqui, a gente tem constantes relacionadas a tipo de bolsas, se é um fluxo de dados da BMF, de coloração aqui, já tem algumas cores pré-definidas, né? CL Aqua. Então essa variável aqui vai utilizar o RGB deste azul. Continuando aqui, esse próximo ícone são as linhas do gráfico principal. Quando a gente está criando um indicador, a gente pode colocar um indicador num gráfico separado ou no gráfico principal, que é onde fica o preço do ativo que a gente está utilizando o indicador. E por fim, as configurações do editor. Essa configuração do editor vai abrir então uma janela para você poder configurar cores, plano de fundo, itens relacionados à visualização do editor de estratégias. Então, feita a apresentação aqui dos ícones, que cada um significa, vocês também perceberão que existem 4 abas aqui em cima. Tem a primeira aba, que é editor, segunda, gráfico, misto e estatísticas. Então, quando a gente está elaborando uma estratégia, a gente utiliza sempre o editor para colocar o código-fonte. Se a gente colocar em gráfico, vai exibir apenas o gráfico do ativo. Eu posso clicar sobre o gráfico e mudar para qualquer ativo que eu desejar. Se eu colocar em misto, no modo misto, eu vou ter do lado esquerdo o meu código, do lado direito o gráfico. E por fim, estatísticas é uma funcionalidade que a gente utiliza quando a gente está implementando estratégias de execução. A gente está fazendo backtestings. Eu vou agora então criar uma nova estratégia. Eu vou clicar aqui sobre o botão Novo. Você perceberá que o Profit ele abre uma janela na qual eu posso selecionar o tipo de estratégia. Então tem uma estratégia tipo indicador, coloração, execução, texto, screening, alarme. Vou colocar aqui indicador e no próximo drop-down a gente tem exemplos de indicadores. Na verdade são apenas códigos bem simples aqui para você saber o mínimo necessário para implementar uma estratégia. Por exemplo, se eu colocar aqui
indicador com parâmetros. Então aqui eu tenho qual que seria o código, vou dar OK. Esse código vai virar aqui para o lado esquerdo. Então o que esse código aqui faz? Eu tenho duas entradas, que é um período, que tem o valor default de 2, e value, que vai ser o valor de fechamento dos candles, né? Eu tenho duas variáveis, ssum e nindex, do tipo float e integer, respectivamente. E o código faz o quê? Ele inicializa ssum igual a 0, e para nindex de 0 até período menos 1, eu vou fazer ssum igual a ssum mais value de nindex. Ou seja, eu estou somando os valores de fechamento e depois eu pego essa soma e divido pela quantidade de períodos. Então eu estou tirando o preço médio de fechamento dos últimos 2 candles. É basicamente isso que a estratégia está fazendo. Eu posso vir aqui nesse botão aqui e executar. Eu vou ver então aqui no gráfico esse indicador, que é o preço médio de fechamento das últimas N barras. Posso clicar aqui com o botão direito e inserir as linhas no gráfico principal. Então vocês perceberão que agora o indicador está no gráfico principal. Eu posso fazer a mesma coisa clicando nesse ícone aqui em cima, que vai alternar do gráfico secundário para um gráfico principal. Eu posso clicar aqui nas propriedades da estratégia. Se eu achar que essa linha está muito fina, muito difícil de visualizar, eu posso definir uma cor diferente. Por exemplo, vou colocar um amarelo. Aqui eu posso selecionar se eu quero um gráfico do tipo linha ou histograma. Vou deixar em linha. O estilo da linha, né? Linha contínua. Posso aumentar a espessura da linha. Aplicar. Então vocês verão aqui que o estilo do indicador foi alterado. Posso colocar também preenchimento. Clicar aqui em preenchimento com cor. Posso colocar fúcsia, por exemplo. Ele vai preencher. Ele iria preencher o meu gráfico se eu tivesse duas linhas aqui. Vamos fazer aqui esse teste. Então eu vou plotar o ssum dividido por período. E para mostrar como que vai ficar o preenchimento, eu vou plotar também o ssum. Duas vezes ssum dividido pelo período. Vou interromper, executar novamente. Só ajustar aqui para plotar com uma segunda linha, né? Então ele vai preencher. Acho que ficou muito, o valor ficou muito alto. Vou colocar aqui 1.05, 5% a mais. Só para poder ficar dentro do gráfico. Então, perceba aqui que agora tem duas linhas, né? Uma que é a média do fechamento dos últimos 2 candles, e a segunda foi uma segunda linha que eu inseri, que vai ser essa média adicionada a 5%. E eu coloquei aqui para preencher entre as duas. Vou clicar com o botão direito, né? Configurar as propriedades da estratégia, uma outra forma de acessar as propriedades. Eu posso vir aqui em preenchimento e também tirar o preenchimento. Deixar só as linhas. Uma dica para vocês que estão utilizando o editor de estratégia. Muitas das vezes é difícil ver todas as funcionalidades da sua estratégia neste modo misto. Então o que eu recomendo? Você salvar, clique aqui no disquete, vamos salvar essa estratégia como teste. A outra recomendação, vamos colocar underline e criar uma padronização para o nome das estratégias. Então vou colocar aqui NeoTraderBot, é uma estratégia de indicador, e eu vou colocar aqui teste. É sempre bom também utilizar a descrição aqui para você saber de forma mais fácil o que é cada indicador. Eu vou colocar aqui no editor, vou reduzir a janela. E o que a gente vai fazer? Ao invés de utilizar o modo misto, nós vamos abrir um novo gráfico, em ferramentas, novo gráfico. Vou arrastar a janela aqui para o lado. Ele maximizou, deixa eu só reduzir, pronto. E aqui nesse gráfico aqui eu vou incluir o indicador que eu acabei de criar. Eu clico com o botão direito, inserir indicador.
Quando a gente coloca o indicador com underline, né? A vantagem é que se eu colocar underline aqui, eu já vou conseguir filtrar os indicadores. Eu vou colocar no gráfico principal, vou dar OK. E eu prefiro, e até recomendo para vocês, à medida que forem alterando a estratégia, verificar um gráfico real. Por exemplo, se eu colocar aqui, ao invés de 1.05, vou colocar 0.95. Quando eu salvo a estratégia aqui, já atualiza automaticamente o gráfico ao lado. Então eu prefiro editar a estratégia e ver um gráfico real, porque é mais interessante. Vocês vão, com a prática, vocês vão ver que esse modo misto aqui ele não é tão interessante quanto você aplicar no próprio gráfico. Eu posso fechar então aqui o editor de estratégia. Aqui no menu Estratégias, eu tenho Gerenciador de Estratégias. Eu não tenho aqui muitas estratégias porque eu sempre deixo o ambiente limpo para não criar distrações na hora de explicar aqui o conteúdo para vocês. Mas vocês perceberão que aqui tem o nome das estratégias e cada coluna aqui marca essa estratégia do tipo indicador, se é uma estratégia de coloração, execução, texto, screening, alarme. Então você pode ter estratégias que são indicadores, que também colorem, que também tem texto, que também são screening. As estratégias podem ter várias funcionalidades aqui. Você pode clicar aqui em editar, vai abrir a janela de edição da estratégia. Você pode vir aqui novamente no gerenciador de estratégia. Uma funcionalidade interessante é que você pode compartilhar essa estratégia. Eu posso clicar aqui, compartilhar. Desejo compartilhar o código-fonte. Se eu apertar sim, eu vou compartilhar o código-fonte aberto da estratégia. Se eu clicar em não, ele vai gerar um arquivo da estratégia. Eu vou poder selecionar aqui no Connect Chat do Profit para quem que eu vou enviar essa estratégia. Aqui tem o botão de importar e exportar. Então eu posso importar estratégias, né? Se eu tiver um arquivo da estratégia, eu venho aqui na pasta, procuro o arquivo, importo. Vai ser listado lá. Eu também posso exportar uma estratégia, clicando aqui em exportar. Eu seleciono a estratégia, digo em qual pasta, falo se eu quero exportar o código-fonte ou não e mando exportar. Bom, então esse foi o overview geral sobre o editor de estratégia. Espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, podem entrar em nosso site, nosso fórum, postar suas dúvidas. Ou então vocês podem vir aqui no Connect Chat, ferramentas, Connect Chat /lateral, e podem procurar pela comunidade NeoTraderBot. Lá dentro do Profit, dentro da comunidade, você pode mandar sua dúvida para a gente, que eu tenho certeza que terá alguém para poder ajudar você. Bom, gostaria de agradecer pela atenção e nos vemos no próximo vídeo. Abraço.